Hoje, nas trilhas do conhecimento, desigualdade ou pobreza? Qual o grande problema da sociedade? Muitas vezes nos deparamos com discursos que culpam a desigualdade social pela pobreza das pessoas e miséria no mundo. Essa narrativa acaba reforçando a visão de que o capitalismo reduz o ser humano unicamente àquilo que ele tem. Como quem tem menos vale menos, quem tem quase nada vale quase nada e, portanto, essas pessoas são objeto de exploração e opressão por parte da burguesia e dos poderosos. A lógica por trás disso é de que, para poucos terem alguma coisa, muitos não devem ter nada. A economia é como um bolo, e para alguém comer um pedaço, outro tem que passar fome. Qual a solução? O Estado deve promover a redistribuição de renda por meio de tributos a serem pagos pela classe média e especialmente pelos ricos, que seriam os grandes responsáveis pelas mazelas do mundo. Isso tem lógica, não é? Bom, então vamos analisar juntos dados vindos diretamente da realidade. Olhem esse gráfico. Ele apresenta a evolução do percentual da humanidade que está em situação de miséria em relação ao restante da população mundial desde 1820 até 2015. Repare que em 1820, mais de 90% da população vivia em situação de extrema pobreza. Essa situação foi melhorando gradativamente ao longo das décadas e em 1900 esse percentual já havia se reduzido para 74% da população mundial, o que é ainda muito alto, mas o ritmo foi melhorando e houve aumento significativo a partir da década de 70, quando uma verdadeira transformação da humanidade ocorreu. Literalmente, bilhões de pessoas largaram a extrema pobreza e atualmente menos de 10% da população mundial é considerada miserável. E você sabe por quê? A explicação é simples. Aumentou a industrialização no mundo, a expansão do capitalismo, do empreendedorismo e, consequentemente, a geração de riqueza. E o que isso significa? Que o bolo cresceu. Agora, mais pessoas podem comê-lo. Cada vez mais se associaram livremente para trabalhar, satisfazer suas demandas e de suas famílias. Elas produziram, acumularam capital, empreenderam e saíram da pobreza. Os países, principalmente da Ásia, largaram o intervencionismo estatal, deixaram o socialismo e passaram a estabelecer o livre comércio em suas economias. Essa maneira de unir a humanidade de forma produtiva foi tão impactante que na China, por exemplo, passou de uma terra arrasada quando estava nas mãos de Mao Tse-tung, que fez seu povo literalmente morrer de fome no chamado o Grande Salto adiante, para abrir sua economia para o capitalismo e se tornar a segunda economia do mundo atualmente. Sua população gerou tanta riqueza e o bolo cresceu tanto que mais de 800 milhões de pessoas deixaram a pobreza extrema naquele país. Não te convenci ainda? Sem problemas. Vamos ver então o próprio índice que mede a desigualdade pelo mundo, o chamado índice de Gini. Se pegarmos ele e compará-lo com o índice de desenvolvimento humano, que mede as condições de vida das pessoas nesses mesmos países, deveríamos encontrar uma correlação, não é mesmo? Quanto mais igualdade social e distribuição de renda, maior deveria ser o IDH. Então vejamos, logo nas primeiras colocações já existem discrepâncias enormes que mostram claramente que não há relação entre desigualdade social e pobreza. A Moldávia está em 5º lugar entre os países menos desiguais do mundo. No entanto, no IDH, ela ocupa a 90ª posição. É menos desigual que a Noruega, por exemplo, que é a 8ª no ranking de países menos desiguais, mas ocupa a 1ª colocação no ranking de IDH. Ainda não estão convencidos? Ok, veja o Quirguistão, ocupa o 13º lugar de país menos desigual. Está à frente da Dinamarca, que ocupa a 15ª posição. Mas no IDH, o Quirguistão está em 120º no ranking, enquanto a Dinamarca é a 10ª. O Iraque, Líbano e Palestina são lugares que vivem em guerra. São menos desiguais que o Canadá, Reino Unido e os Estados Unidos. Esses países estão respectivamente em 49º, 59º e 104º no ranking de desigualdade. Para se ter uma ideia, o país com pior IDH no mundo é o Haiti, o que quer
quer dizer que ele tem as piores condições para se viver no mundo. No entanto, ele é melhor que os Estados Unidos no quesito desigualdade. Os Estados Unidos ocupam o 104º lugar, como já falamos, enquanto o Haiti vem uma posição acima, em 103º. E você sabe por quê? No Haiti estão todos igualmente pobres e miseráveis, enquanto nos Estados Unidos, desigualmente ricos. Mais uma vez, a pobreza é que é o problema a ser combatido, não a desigualdade. A lógica é simples. Onde é mais fácil conseguir um emprego e largar a pobreza extrema? Onde há mais ricos, burgueses e empreendedores oferecendo vagas de empregos perto de você, ou onde só há pobreza e restrições impostas a quem prospera para gerar artificialmente uma igualdade inexistente? Lembre-se, as pessoas são desiguais. Cada um tem uma capacidade diferente de resolver problemas e níveis diferentes de vontade de progredir nas suas vidas. Igualar os desiguais simplesmente não é ético e desmotivante para quem quer crescer. No final, isso gera um efeito contrário. Piora a pobreza nos países e acaba por gerar imensos fluxos migratórios, deixando para trás uma terra arrasada com índices alarmantes de miséria nos países em que há controle e menos condições de crescimento. Ok, mas se a desigualdade social não é o problema que gera a pobreza, o que a gera e por que colocam a culpa nos ricos, no capitalismo e até na classe média? Bom, essa resposta também é simples. Quem gera a pobreza é quem quer manter as pessoas pobres e vulneráveis, para assim ganharem com isso. Quem são essas pessoas? Quem tem a capacidade de gerar liberdade econômica e, consequentemente, riqueza para a população. E quem são elas? A classe política, aqueles que governam os estados sem liberdade econômica e onde, portanto, não há o verdadeiro capitalismo. Duvida? Então vejam esses gráficos do Heritage Foundation, que é o instituto que mede a liberdade econômica no mundo. Bom, como tudo tem reflexo na economia, os critérios utilizados são quanto mais livres economicamente um país é, mais as leis são cumpridas, menor o peso do governo e menor o grau de intervenção do governo na economia, portanto, maior a facilidade para as pessoas empreenderem. Com base nesses critérios, esse primeiro gráfico mostra a relação entre liberdade econômica e geração de riqueza em 3 momentos: 5 anos, 10 anos e 20 anos. Em cada período desse, as 4 colunas representam 4 grupos distintos de países. Os mais livres estão na coluna mais à esquerda e os mais fechados à direita. Vejam que o crescimento econômico ou geração de riqueza está diretamente ligado com a liberdade econômica dos países. Mas você pode dizer, quem garante que a riqueza gerada está realmente contribuindo para a diminuição da pobreza, não é mesmo? Então veja esses outros 3 gráficos. Eles mostram a evolução, respectivamente, da liberdade econômica no mundo, da geração de riqueza e o percentual de diminuição da pobreza no período dos anos 90 até os anos 2010. No primeiro, vejam que o índice global de liberdade econômica saiu de 57 pontos para 61,1 entre 1995 e 2018. E isso foi suficiente para que a geração de riqueza no mundo saísse de 40 trilhões de dólares para 77,3 no período de 1992 a 2016, o que impactou diretamente na diminuição da pobreza. Simplesmente ela caiu de 35% da população mundial para 10,7% entre o período de 1993 a 2013. É impressionante o que o aumento do bolo faz para diminuir a pobreza no mundo, não é? Então olhem finalmente como, ao contrário da desigualdade social, a liberdade econômica está fortemente relacionada com o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Nesse próximo gráfico, temos 5 colunas que representam a média de IDH entre o conjunto de países que vão dos mais fechados economicamente aos mais abertos economicamente. Reparem como o IDH, que varia de 0 a 1 e quanto maior, melhor, no grupo dos países
países mais fechados ou reprimidos economicamente têm média de apenas 0,56, enquanto os que são livres economicamente têm média de 0,92. O que isso tudo significa? Que a liberdade econômica estimula os empresários a empreenderem. Com isso, empregos são gerados e as pessoas conquistam dignidade e qualidade de vida por meio do trabalho. E isso é especialmente transformador para os mais pobres e vulneráveis. Empresários ricos e prósperos, e principalmente a classe média, que tem menos meios de se defender, são taxados como culpados justamente por aqueles que são igualmente ricos, mas nunca produziram nada, absolutamente nada além de benefícios para si mesmos. Eles usam a riqueza gerada pelo povo contra o povo, fazem intrigas, geram discórdia, deixam todos divididos e fracos, enquanto sinalizam que são os detentores das virtudes e preocupações com os mais pobres. Fazem isso tudo sempre afirmando que estão querendo reduzir a desigualdade, distribuir a renda alheia para acabar com a pobreza, que eles mesmos mantêm com sua imensa corrupção. E não por acaso, há um casamento perfeito entre governos corruptos, Estado grande e pobreza. Como dizia o próprio Karl Marx, o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. E é isso, deixe seu like, diga o que você acha sobre essas informações, compartilhe esse vídeo com pessoas que acreditam que a desigualdade e a burguesia é que são os grandes vilões da nossa sociedade. E se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.